A intenção era de prestar contas, mas a iniciativa de Hugo Motta não saiu como ele queria. No X, o presidente da Câmara publicou o texto. Apesar dos momentos de grande polarização, aprovamos matérias importantes em prol do país e pela convergência de agendas importantes para o Brasil. Tá então na tela para vocês o tweet do Hugo Motta e tome checagem da comunidade no presidente da Câmara. Com reportagem da Folha de São Paulo, foi publicada a seguinte mensagem: o Congresso continua aprovando pautas descoladas com a realidade do povo e que privilegiam única e exclusivamente interesses dos próprios parlamentares. Tá aí também a checagem, então, para vocês. Jorge Serrão. Hugo Motta passando vergonha, mais uma, e é curioso, Serrão, porque a rede social X é a única que tem esse sistema de checagem ali, não tem cerceamento de liberdade desde do momento que o Elon Musk assumiu ali os negócios todos da empresa, e você vê na prática, portanto, como é que funciona a liberdade dentro de uma rede social. Agora o curioso é como o sistema de poder no Brasil resolveu brigar com essa questão da blindagem. Eles estão preocupados com a blindagem. Lógico, essa blindagem foi feita de maneira esquisita. Ela criou, de novo, ela sacramentou o princípio do foro privilegiado. Mas a crítica a ela não é por causa disso. A crítica a ela é porque o sistema quer deixar os parlamentares vulneráveis para ficarem à mercê de quem decide, o executivo e o judiciário. Então, se Hugo Motta não mudar a sua posição e não assumir de verdade que é um chefe de poder que defende o poder, ele vai acabar tornando o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, algo absolutamente inútil. E quando a população chega a essa conclusão, é a morte da democracia. No caso, assassinada pelos próprios representantes do povo. Fabi, já passo a palavra a você, mas antes a gente tem aquela imagem que a audiência do Jornal da Oeste ama, adora. Essa daí é uma das minhas prediletas também. Foi um momento em que a nossa repórter lá de Brasília, Sara Pérez, perguntou ao Hugo Motta, lá no comecinho do ano, se depois do jantar que ele tinha tido com o STF, com o pessoal do PT, se ele não pautaria o PL da anistia, a urgência do PL da anistia, se o jantar tinha impactado, portanto, e ele não respondeu, mas fez essa carinha aí pra gente. Então fica aí pra nossa audiência a carinha do Hugo Motta. Acho que quando tomou checagem fez essa carinha também. Vale ainda ressaltar, Fabi, que o Arthur Lira sempre está ali por trás do Hugo Motta, né? Estava por trás da candidatura. Quando houve a obstrução dentro do Congresso, o Arthur Lira que foi fazer a negociação. Então, quando a gente vê aí essa esperteza do Hugo Motta, né, em relação a essas últimas ações com a oposição, a gente pode desconfiar bastante que tem dedo do Arthur Lira aí nessa jogada. São os mesmos de sempre, né? Eles estão sempre negociando nos bastidores e o Hugo Motta é cria do Arthur Lira e é cobrado por isso. É cobrado por nós, a gente cobra e deveria mesmo, e a população de uma forma geral. Mas o pior é cobrado pelos donos do poder, pelos donos do Brasil, pelos verdadeiros donos. Então a gente fica olhando essa cara aí do Hugo Motta, é fantástica, onde ele não tem nem um fiozinho de cabelo, né, assim tirado do lugar, não importa o que ocorre. Aquele dia da obstrução, onde nós tivemos lá a icônica figura de Marcos Polon e Marcel Van Hatten, né, inclusive fazendo força para controlar a massa que estava, né, até partindo para uma violência não deles, o Hugo Motta chegou todo penteadinho. Então é assim que eles negociam. Quando pergunta, né, a nossa repórter pergunta sobre a anistia, sobre textos e etc., eles ficam com essa cara, porque não sabe fazer um enfrentamento, são meras marionetes. Então, como que eles vão responder algo se não passou ainda, né, pelo crivo dos verdadeiros donos? Há pouco, a gente falando lá com o Ivan Kleber, ele nos disse que provavelmente se o Lula fosse responder ou fazer uma comunicação com o Trump, ele precisaria ligar para o Xi Jinping. É a mesma coisa aí, o Hugo Motta não é um independente, ele precisa consultar não somente Arthur Lira, que é, né, o responsável por essa cria, mas outros caciques partidários, inclusive o pessoal lá do partido dele, dos republicanos. Ninguém faz nada sem anuência de cacique partidário, é lastimável. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.